Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. De volta aqui no Fute Rio na geral, 19 horas, mais 32 minutos, 7h32 da noite. Você está na Rádio Fute Rio, www.futerio.net, e conosco no Fute Rio na geral, a sua resenha esportiva de toda segunda-feira. Chegou o momento de falarmos da primeira divisão do Campeonato Carioca. A Rádio Fute Rio, que está sempre ao lado de todos os clubes, o site Fute Rio não poderia ser diferente, sempre acompanhando os clubes de futebol do Rio de Janeiro. E nós vamos agora dar prosseguimento à nossa cobertura falando dos jogos da semifinal. Diga, Vitor. Da Taça Rio Sub-20. Oi, diga. E passou para sábado, 3 da tarde, em Moça Bonita. Xiii. Ou seja, cancelada a transmissão do Fute Rio. Ah, bacana. Quer dizer, então agora o jogo passou para Bangu às 3 da tarde, né? Só para quebrar nós, né? Fazer Exatamente, o quê? a transmissão está cancelada. Fazer o quê? De qualquer maneira, se nós não vamos transmitir mais a final dos juniores, isso não quer dizer que não vamos trazer para você informação em tempo real. Evidentemente até que nós vamos... porque eu estarei lá. Exatamente, Lívia Ribeiro vai estar lá em Moça Bonita, lá em Bangu. Vai fazer jus ao nome do estádio, Lívia Ribeiro? Com certeza, como sempre faço. Muito bem, então, portanto, a Moça Bonita vai estar em Moça Bonita para a final dos juniores, a final da Taça Rio de Juniores entre Flamengo e Nova Iguaçu. E é claro que você não vai perder um detalhe aqui na Rádio Fute Rio. Como sempre, você vai ter todos os detalhes, todas as informações. Assim que sair gol, a gente vai ter notícia de como saiu, de que maneira, quem fez o gol, enfim. Você não vai perder de maneira alguma nenhum único detalhe de Flamengo e Nova Iguaçu. Nós vamos transmitir Mesquita e Bom Sucesso direto do Lousadão pela Série B de profissionais, mas também no plantão para Flamengo e Nova Iguaçu diretamente de Bangu, diretamente de Moça Bonita. Você vai continuar com a gente acompanhando todos os detalhes desta grande partida válida pela final da Taça Rio. Então, falemos agora sim da Série A do Campeonato Carioca. Tivemos 2 jogos neste fim de semana, as semifinais do segundo turno, as semifinais da Taça Rio. Tivemos Botafogo e Resende, Fluminense e Volta Redonda, 2 grandes partidas. Vamos pedir pro pessoal da mesa se manifestar por aqui então. Botafogo e Resende, que foi uma partida de um lado só, na verdade. O Botafogo venceu amplamente, passou pelo Resende pelo placar de 5-0, grande resultado, grande vitória. Pedir pessoal aqui na mesa falar então em relação a essa partida. Pedir aqui pro Rafa, pro Vitor para falarem em relação a esse Botafogo e Resende. Resultado amplo a favor da equipe do Botafogo e que coloca a equipe alvinegra a um empate do título carioca, já que o empate dá o título da Taça Rio, e como o Botafogo foi campeão da Taça Guanabara, então já vai estar com o título estadual assegurado em caso de empate ou, evidentemente, de vitória. E aí, o que dá pra gente falar desse 5-0 do Botafogo em cima do Resende? O Botafogo passeou, na verdade? Na verdade, Andrés, o que acontece? O treinador do Resende, o Eduardo Alax, ele costuma armar suas equipes. Desde que ele começou como treinador de futebol no Duque de Caxias, eu sei bem porque eu trabalhei no Duque de Caxias enquanto ele era treinador, armar suas equipes sempre ofensivamente. Jamais pensar na defesa, partir sempre pra cima de qualquer jeito. Atacar, buscar sempre a vitória. Sim. Só que às vezes isso acaba sendo um pouco arriscado. Ah, com certeza. Ao mesmo tempo que o Resende poderia ir pra cima, abrir 2-0 nos primeiros minutos, poderia levar 2-0 em 15 minutos. Foi o que aconteceu. O Resende levou 2-0 em 15 minutos. Uma estratégia arriscada, acabou dando errado, e quando dá errado vai tudo pro brejo de uma vez só. Exatamente. Ou dava certo ou dava muito errado. E acabou dando muito errado. O próprio Eduardo admitiu isso em entrevista ao Fute Rio. Excelente treinador, pra mim, da nova geração dos melhores. Provavelmente vai ser figurinha carimbada na seleção do Fute Rio, mas que realmente acabou pecando em acreditar que sua equipe poderia jogar de igual para igual com o Botafogo, que não aconteceu. E com apenas 16 minutos o Botafogo já venceu por 2-0 com gols de Dória e Lodeiro. Verdade. A partir daí o Resende teve um pênalti a seu favor, que o Elias acabou batendo muito mal, recuou. O Elias, que já tinha perdido o pênalti, vejam só, que tirou o Resende da Copa do Brasil. Pois é, né? Porque se o Elias tivesse feito o gol de pênalti contra o Boa Vista na última rodada, o Resende teria empatado, passado o Vasco e se classificado para a Copa do Brasil no ano que vem. Como isso não aconteceu, entrar nos 4 grandes. Exatamente, entrar nos 4 grandes da Copa do Brasil, e aí o Elias bateu novamente o pênalti, só que bateu muito mal, bateu no meio do gol. Jefferson defendeu com muita tranquilidade, e isso acabou mexendo com o psicológico do Resende, que já estava mal por
ter levado 2 gols em apenas 16 minutos. Depois perdeu o pênalti, meu amigo. Aí já era o Botafogo com toda a sua qualidade. Melhor time do campeonato. A torcida do Botafogo que condenava tanto o Oswaldo de Oliveira hoje está se rendendo ao treinador, que realmente faz um belíssimo trabalho e que muito provavelmente, a não ser que aconteça uma catástrofe, vai ser o campeão estadual. Felipe Gabriel aos 25 minutos, o Rafael Marques aos 8 do segundo tempo, que depois que tirou a zica, resolveu mostrar o futebol que mostrava no Japão. Sim. Tem feito bons jogos, inclusive. Eu diria até mais do que mostrava no Japão. E depois, pra fechar a conta, o Seedorf foi lá, deixou o dele, e aí acabou o jogo 5-0 pro Botafogo, indiscutível, e a explicação, basicamente, como nós dissemos, é essa. O Rezende partiu pra cima de qualquer forma, ao mesmo tempo que poderia dar certo jogar de igual pra igual, acabou levando 2 gols, e aí já não tinha muito o que fazer, o que foi admitido pelo próprio treinador da equipe do Rezende. Isso é, Botafogo que, caso consiga esse título aí diante da equipe do Fluminense no sábado, no domingo em Volta Redonda, vai assegurar o seu 20º título carioca. Se fosse o campeonato italiano, teríamos 2 estrelinhas em cima do escudo do Botafogo, porque lá, no caso, cada time que ganha 10 escudetos, 10 ligas italianas, ele acaba ganhando uma estrela em cima do seu símbolo. No caso, a cada 10, uma estrela. Tem times que tem mais de 20 conquistas, tem 2 estrelas. Tem times que tem mais de 30 conquistas, enfim, tem 3 estrelas e por aí vai. O Botafogo não é muito disso, porque eles dizem que a estrela solitária fala por si, então não precisam de outras estrelas para falarem em títulos. No caso, os torcedores já consideram que ser botafoguense por si só já é um título. O fato é que o time pode conseguir assim essa conquista no ano de 2013, se sair vencedor na decisão da Taça Rio no próximo domingo. Ô, Andrés, diga. Chamou um cara que não é mais convidado da gente, né? Hoje é nosso comentarista de toda segunda-feira. Claro. O Alexandre Vasquez, supervisor de futebol do Friburguense, tá de férias forçadas, né, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos ouvintes aí do FuteRio.net. Sempre bom tê-lo por aqui, Alexandre. É uma satisfação participar dessa resenha esportiva das segundas-feiras. Cara, foi um jogo muito interessante, né, cara? O Botafogo tem um padrão tático muito bem definido. Achei que o Rezende se arriscou muito, querendo decidir, tentar fazer um gol de qualquer jeito. E sofreu um gol e depois foi pra cima, sofreu outro gol. E quando teve a chance, eu acho que se aquele pênalti entra, mudava um pouco a história da partida. Mas como o Vitor falou bem, o Rezende sentiu ali o psicológico, o golpe foi grande. E depois o Botafogo sobrou na partida, né? Você vê que todos os gols parece que só eram linha de passe dos jogadores do Botafogo, né? Ah, sim, com certeza. Realmente o fato é que a equipe vinha tocando muita bola no campo de ataque. E a se destacar, Alexandre, não só falando em relação ao conjunto, mas existem certos jogadores que fazem a diferença nesse time do Botafogo. Inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Jogadores como, não só o Seedorf, até lugar comum a gente falar muito dele, porque é um jogador consagrado internacionalmente, mas jogadores como o Lodeiro, que na minha opinião é o melhor jogador do Carioca nesse momento, o Felipe Gabriel, enfim, o próprio Rafael Marques, como bem disse o Vitor, saiu aí da zica e agora tá fazendo gols com alguma frequência, já são 4 agora no Carioca. É verdade. Mas o fato é que o Botafogo tem conseguido encontrar nesses valores individuais a capacidade de fazer grandes jogos e conseguir grandes resultados, tanto é que não perde aí desde aquele 1-0, aquele longínquo 1-0 que tomou do Flamengo, gol do Hernani ainda na Taça Guanabara, de lá pra cá não perdeu mais. É verdade. E como você vem falando, cara, muitos jogadores aí são determinantes aí para essa boa atuação do Botafogo. Um deles é essa grata surpresa que é o volante Gabriel. Muito bom jogador. Bem lembrado. Muito bom jogador. O Lodeiro tá sobrando, tá fazendo um baita de um campeonato. O jogador. E o Botafogo ainda atrás aí do Roque Santa Cruz, né? Pra ser a cereja do bolo. Pois né? Já pode vir o Paraguai aí que joga no Málaga. Quem sabe aí é pinto no Botafogo também. Ele hoje é jogador ainda do Manchester City, né? Isso o aí, City já disse que não renova o contrato dele. Então viria livre, né? O Botafogo não teria encargo aí de contratação, somente o salário dele, que somente o salário é redundante porque não é um salário, né? Passando de 400 mil é um baita de um salário. Pois é, e se você levar em consideração que tem muito jogador aqui no Brasil que ganha isso, não são poucos, né? Então, realmente é
é uma poupuda quantia que os caras colocam na conta bancária todo mês, né? É verdade, mas voltando aí, cara, o Botafogo, eu acho que tem tudo pra decidir o campeonato já nesse final de semana, né? Eu acho que é a grande oportunidade do Botafogo, porque é aquilo, se o Fluminense ganhar, aí eu acho que já vira um outro campeonato, né? Porque são 2 jogos, aí você mesmo jogando por resultados iguais, você toma um gol, muda a partida, o psicológico do jogo. Então eu acho que o Botafogo tá com a faca e o queijo na mão. E assim, parabenizo a equipe do Botafogo pelo baita campeonato, ao Osvaldo, que gosto dele como pessoa e como profissional, tem meu respeito. Então acho que era merecido o Osvaldo chegar nesse estágio antes de desconfiança e hoje aclamado pela torcida do Botafogo, né? Sim, com certeza. Alexandre, na tua opinião, falar em relação ao favoritismo, pode ser meio complicado falar isso, mas não dá pra negar que o Botafogo vem fazendo uma campanha irrepreensível na Taça Rio e já desde o fim da Taça Guanabara. Na minha opinião, é o time taticamente mais organizado do campeonato, mais até do que o Fluminense, campeão brasileiro. Na tua opinião, existe alguma espécie de favoritismo pro Botafogo pelo fato de não estar tão focado numa outra competição paralela como é o Fluminense na Libertadores e também por estar vivendo um momento importante, um momento de crescimento cada vez maior, de manutenção de bom futebol? Você acredita que haja um favoritismo, haja uma chance maior do Botafogo já acabar com o campeonato nesse fim de semana? Eu acredito que sim, pelo padrão tático. Você vê os jogos do Botafogo, cara, o Botafogo joga o mesmo padrão do começo ao fim. Não tem aquele momento, de repente, que a gente chama que dá um blackout, que dá um apagão no time. E eu acho, e já vejo isso no Fluminense. O Fluminense tem uns momentos, você vê contra o Volta Redonda, o lance do gol, você vê que foi uma falha bizonha. O Edinho esperou o kick da bola, aí vão falar, foi o gramado. Pô, pera aí, aquilo é lance básico da bola. Pois é. Então eu acho que, cara, o Botafogo, como eu disse, tem a faca e o queijo na mão para encerrar o campeonato aí. Eu acredito que o Botafogo esteja mais preparado, mas como são 2 times grandes, né, cara, o psicológico da partida muda, né? Ah, com certeza, faz uma diferença. Vitor, na tua opinião, agora falando em relação a esse Botafogo e Resende também, perguntei pro Alexandre e estendo a pergunta a você também. Botafogo de alguma maneira é favorito para chegar a esse título já no domingo, já matar tudo do que de repente ter que decidir mais 2 jogos contra o Fluminense? Você acredita também que o Botafogo tem essa capacidade maior do que a do Fluminense de já acabar com tudo, não só pela vantagem do empate, mas pelo que vem apresentando? Eu acho que primeiro pelo que vem apresentando, para mim o Botafogo é o time do Rio de Janeiro que tem apresentado o melhor futebol, e também porque a cabeça do Fluminense nesse momento não tá no Campeonato Carioca, infelizmente, né? A gente gostaria que tivesse, porque nós damos muito valor pro Campeonato Carioca, mas realmente o Fluminense tá jogando pro gasto no Campeonato Carioca para se esforçar mesmo na Libertadores da América. Muito bem, portanto aí a palavra também do Vitor Costa. Rafa, dá uma palavrinha você também em relação a esse Botafogo e Resende. Botafogo, o Resende que vinha fazendo uma campanha realmente muito boa no comecinho da Taça Rio, caiu um pouquinho no final, até porque encarou alguns adversários mais complicados, mas chegou a essa semifinal, mostrou realmente uma força muito grande e agora acabou caindo perante o Botafogo muito por causa dessa postura ofensiva que adotou. Se arriscou e acabou não conseguindo ser recompensado. Agora tá tudo na mão do Botafogo. De repente já pode acabar o campeonato já no domingo. Andrés, o que eu posso falar é que o Osvaldo conseguiu acertar o time do Botafogo, né? O Sim. Botafogo vem numa crescente, né? Algumas partidas excelentes, né? Além de serem boas partidas, algumas também beirando a perfeição, né? Claro. Como foi o caso dessa semifinal. Ele conseguiu acertar bem o time, né? Ele não perdeu jogos decisivos nesse campeonato, né? Vale ressaltar o bom trabalho do Osvaldo, de sua comissão técnica. E os jogadores do Botafogo estão voando, né, Andrés? Acho que se tivesse uma outra competição, agora se, por exemplo, o Botafogo estivesse na Libertadores, eu acho que estaria fazendo um bom trabalho. Então, o Fluminense tem uma dura missão agora nessa final, né? O Fluminense, que também se classificou para a final da Taça Rio. Vai ser difícil vencer o Botafogo do jeito que o time do Osvaldo está jogando, Andrés. Ah, com certeza. Isso realmente vai ser algo complicado de acontecer, mas isso tudo a gente vai descobrir no próximo domingo, a partir de 3 da tarde, aqui em www.futerio.net,
Transmitiremos a grande decisão da Taça Rio, é claro. Pode ser a decisão do Campeonato Carioca entre Botafogo e Fluminense. Lembrando que isso já aconteceu em 2010, quando o Botafogo venceu a Taça Rio. Não precisou disputar a decisão do estadual por já ter vencido também a Taça Guanabara, mas naquela ocasião o adversário foi o Flamengo. Histórica decisão vencida pelo Botafogo, 2-1 com gol de cavadinha de Louco Abreu, pênalti defendido por Jefferson, batido pelo Adriano. Enfim, uma memória muito boa para o torcedor do Botafogo e que pode se repetir neste domingo. 19 horas mais 47 minutos, 7h47 da noite aqui em www.futerio.net. Mandar um abraço aqui para toda a galera mais uma vez aqui no chat. Um abraço pro CP Gomes, que tá conosco ligado na nossa transmissão. Diga lá, Caio. Gabriel, fazendo uma observação aqui, mandar um abraço e um parabéns pro Rodrigo Lindoso, jogador do Madureira. Opa! Porque ele casou ontem. Olha ontem aí. foi o casamento do Rodrigo, então deixar aqui em nome do Fute Rio os nossos parabéns e felicitações pro casal. Grande Rodrigo. Rodrigo Lindoso, meio-campista da equipe do Madureira. Portanto, entrando pro time dos casados agora. Ele que já pertence à equipe do Madureira. Houve aí alguns rumores de que ele podia se transferir pro Vasco, até para outras equipes do futebol do Rio de Janeiro. Mas a única mudança por enquanto é que ele saiu do time dos solteiros e foi mesmo para defender os casados nessa altura. Josias Alves aqui no nosso chat também, abraço para ele. Também o Hugo155, toda a galera aqui no chat da Rádio Fute Rio. 7h48 da noite, falemos então, já que falamos de Botafogo e Resende, hora de falarmos da outra semifinal. Fluminense e Volta Redonda, jogo esse que aconteceu ontem, também tivemos uma goleada, embora o jogo tivesse sido um pouco mais equilibrado do que a semifinal entre Botafogo e Resende. Fluminense 4, Volta Redonda 1, o Fluminense foi superior, mas não deixou de levar alguns sustos, né, Caio? O Fluminense que saiu vencedor nessa partida, conseguiu um belíssimo resultado, apresentou um bom futebol, mas o Volta Redonda também para uma equipe que precisava vencer o jogo, até acho que a gente não poderia conseguir até a determinada altura do jogo. Na hora que o Fluminense fez 2-1, 3-1, já era complicado, mas nem por isso o Volta Redonda deixou de ir pra frente, de criar oportunidades, né, Caio? Exatamente, Gabriel. O Volta Redonda fez aquilo que pôde, né? Dentro das suas limitações técnicas, que comparadas às do Fluminense são muito maiores, a equipe atacou, fez o seu gol, até conseguiu empatar a partida pouco depois do Fluminense ter feito seu primeiro gol. Sim. Colocou bola na trave. Mas nada disso faz com que a gente pense no Volta Redonda como um adversário que chegou a incomodar muito o Fluminense. O Fluminense foi muito melhor na partida, sobrou realmente. Se a gente falou de bola na trave pro Volta Redonda, o Fluminense também teve as suas porque foram mais de uma, acho que foram 2 ou 3, na verdade foram 5 bolas na trave o jogo todo, 3 do Fluminense e 2 do Volta Redonda. E teve uma segunda do Volta Redonda, tava lembrando só daquela do finalzinho, acho que do Frontini. Teve uma Frontini, mas teve uma antes, que foi, se eu não me engano, o Sassá. O Sassá recebeu na direita, bateu, a bola acertou a trave. Isso, teve, realmente. Adriano Felício, perdão. Então foi Adriano Felício, não foi o Sassá, mas ainda assim colocou a bola na trave também. E o Fluminense também chutou muito no gol, né? O Gatti fez algumas defesas. Aliás, o que o Fluminense perdeu de gol ontem, salvo as bolas do travessão, só o Wellington nem perdeu os 2 gols feitos, assim, na cara, né? Gols que contra o Botafogo, na final, se acontecer o mesmo... Pois é, pode custar caro. Não vai custar caro, porque a equipe do Botafogo, como todos aqui já falavam antes, eu não dei meu pitaco sobre o Botafogo, é realmente favorito ao jogo. É um time que vem se comportando melhor do que qualquer outra equipe nesse campeonato carioca, e por isso... Exatamente por isso tem o favoritismo. É um time que na Taça Rio, sobretudo, sobrou o tempo inteiro. Então o Fluminense vai ter que fazer uma partidaça para ganhar. Quanto ao que o Vitor falou, de não dar muita prioridade ao campeonato carioca, eu entendo que para esse jogo o Fluminense vai focar sim, porque é apenas uma partida, já está na final, então é importante para o torcedor. O torcedor carioca valoriza muito o campeonato estadual. É um campeonato que o torcedor gosta de ganhar, seja turno, e como foi dito aqui também, se o Fluminense vence, os 2 jogos decisivos não tem favoritos, na minha opinião, até porque o Fluminense vencendo passa com muita moral, e independente do placar, independente de como o jogo vai acontecer, passa com muita moral para pegar o Botafogo nessa decisão.
Ficaremos então com certeza na expectativa de uma grande partida. Vitor Costa, falando também em relação a esse Fluminense Volta Redonda, a equipe tricolor que mostrou realmente um toque de bola muito, como se pode dizer, muito envolvente em determinadas alturas do jogo. O Thiago Neves fechou o placar com um golaço sensacional já no finzinho. Gol, inclusive, que ele comparou com o gol que ele fez contra o Macaé em 2007, né, Vitor? Exatamente, belíssimo gol, que lembrou também o gol que o Fausto Ferro fez na nossa pelada lá contra a... merece verdade, muitos pai. Parabéns também. Verdade, foi bem parecido. A diferença é que o Fausto Ferro é destro e o Thiago Neves é canhoto. Mas, sério, agora, sem livre, o Fausto fez gol. Mas, enfim, voltando ao que nós estávamos falando, o Thiago Neves eu acho que voltou, né? Ele ainda não tinha feito um jogo convincente nessa temporada. Pra mim, foi o melhor jogo dele. Mas há de se destacar também, ô Andresa, a ineficiência dos laterais do Volta Redonda. É impressionante como defensivamente e ofensivamente eles não apareceram, não aconteceu. Talvez isso tenha muito facilitado o trabalho, até porque a dupla de volantes também não foi bem. Isso facilitou o trabalho do ataque do Fluminense, que soube muito bem envolvê-los. Pois é verdade. Realmente um grande trabalho aí da equipe do Fluminense. Alexandre Vaz, você que já falou tão bem aí de Botafogo e Resende, Fluminense e Volta Redonda já foi um jogo que teve um equilíbrio um pouco maior. O Volta Redonda até jogando em casa, com apoio da torcida, o pessoal mais perto já acompanhando o Volta Redonda agora num jogo eliminatório. Mas o Fluminense realmente acabou sendo uma equipe que pôde demonstrar, se não o seu melhor futebol, pelo menos algo perto disso. E aí o Voltaço não foi páreo, né? Verdade, o Fluminense começou impondo um ritmo na partida, tentando definir logo o jogo. E eu acho que se o Volta Redonda não faz aquele gol, a partida seria parecida com a do Botafogo. Seria uma vitória elástica, bem mais fácil. Mas o Volta Redonda marcou aquele gol, botou o Fluminense ainda em xeque, ali em teste. Mas depois o Fluminense mostrou que o poder ofensivo, a equipe em si, estava sobrando na partida, né? O Fluminense perdeu muitas chances de gol, pelo menos umas 5 chances reais de gol. E o Volta Redonda ameaçou um pouquinho, mas nem tanto quanto eu acho que podia. Eu acho que a equipe do Volta Redonda é bem organizada, é um time certo, mas o Fluminense foi pro abafa ali e conseguiu uma vitória relativamente fácil, né? Tornou a vitória fácil, né? Sim. E dentre esses muitos gols perdidos, mais alguns do Rainer, né? Verdade. Tentou fazer cobertura na trave, aquele que a bola ficou presa na rede. E quanto a esse lance do Rainer, eu vou fazer um destaque aqui muito positivo para a torcida do Fluminense, que sempre apoia muito o rapaz, que joga realmente com muita disposição o tempo inteiro. Isso com certeza influencia nesse futebol e nessa disposição, nessa entrega que ele tem em campo. A torcida do Fluminense sempre o elogiando, sempre o aplaudindo, até quando ele erra as jogadas, porque vê que ele faz com a melhor das intenções. É realmente um jogador muito voluntarioso, que sempre tenta participar da melhor maneira que pode. Então a torcida tricolor tá de parabéns, e o Rainer também, porque vem fazendo um belo campeonato carioca. Com certeza, apesar de todo o estigma dos gols que ele sofreu, o fato é que realmente vem se destacando o atacante da equipe do Fluminense. Ele que ficou nada menos que 82 jogos sem fazer gol. É verdade, a maior parte deles por outras equipes, sobretudo o Náutico, mas no Fluminense ele vem realmente mostrando um bom futebol, como já mostrava na equipe pernambucana. Senhores, para falar da final, Botafogo e Fluminense, uma decisão que promete, é o que pode ser o último jogo. O Fluminense já mostrou a sua capacidade de poder ofensivo e também vai encontrar agora pela frente um time que também tem essa capacidade, que tem um bom toque de bola. Já falamos aqui do Lodeiro, do Felipe Gabriel, do Sidorf, de vários outros jogadores, do Lucas, do Júlio César. Enfim, eu acho que acaba sendo realmente uma final justa. Por que eu digo que é final? Porque mesmo que o Fluminense vença, a final vai ser entre os mesmos dois times. Então essa é desde já a final do Campeonato Carioca. Os dois melhores times, na minha opinião, deste torneio, e que agora vão ter a oportunidade de se enfrentar. Na opinião de vocês, o que dá pra gente esperar para essa decisão? O comportamento dos dois times? O que a gente pode aguardar para essa final de domingo? Caio Figueroa, você que falou aí em relação ao Fluminense, o que dá pra gente esperar para essa final aí entre Botafogo e Fluminense? Um jogo que promete ser muito pegado, mas acima de tudo, um duelo entre duas escolas diferentes, Oswaldo de Oliveira e Abel Braga.
duas equipes de muita qualidade, que vem se destacando, tem uma promessa de muito boa até pro brasileiro, enfim, dois dos melhores times do Brasil, né? Exatamente, principalmente nesse começo de temporada. Para mim, o Botafogo é uma das grandes surpresas, eu não diria surpresas, mas por essa campanha tão esmagadora que o Botafogo vem fazendo, sobretudo no segundo turno do Campeonato Carioca, é sim surpreendente, não teve um tropeço, sempre jogando muito bem, passando com folga pelos adversários. Então eu coloco o Botafogo sim como um dos melhores times do Brasil. E o Fluminense, apesar de não ter apresentado tanta coisa assim quanto o Botafogo, tem um elenco maravilhoso, um elenco que vem sofrendo bastante com contusões dos seus atletas, o que pesa bastante pro lado tricolor. Mas sobre essa final, acredito e vou dizer novamente aqui que acredito que o Botafogo é o favorito, até porque o time pode empatar para ser campeão, e caso o Fluminense vença, nos 2 jogos decisivos o Botafogo joga por 2 empates. Isso também tem que ser dito porque teve a melhor campanha geral, então na decisão o Botafogo joga por 2 empates. Vale lembrar que se, por exemplo, o Botafogo vencer por 1-0 e o Fluminense na segunda partida também vencer por 1-0, a gente não tem uma conquista de título pelo Botafogo. Aí segue, acho que vai para os pênaltis direto, né? Não tem nem prorrogação, é pênalti direto, né, Gabriel? O quê? Perdão, só pra confirmar aí. Na final, se for uma vitória para cada lado pelo mesmo placar, disputa de pênaltis. Sim, sim. Exatamente, disputa de pênaltis. Então, até por esse fator do empate, não só na Taça Rio, como numa final geral do Campeonato Carioca, eu acho que o Botafogo tem tudo para levantar essa taça, já tá com 1 mão e meia. Alexandre Vaz, concorda? O Fluminense é uma equipe que vem jogando bem, mas não dá pra negar que o Botafogo também tá passando por uma fase esplendorosa, né? O momento do Botafogo, pra mim, é muito melhor do que o do Fluminense, né? E se você comparar elenco a elenco, eu acho que você vai ter uma igualdade. Você vai ter umas peças que vão sobressair, em outro pode dar um empate, mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo acima de tudo, né? Mas eu acho que o momento do Botafogo é melhor do que o do Fluminense. Em termos também de atletas, o Botafogo está mais completo do que o Fluminense. O Fluminense, como o Caio falou, teve algumas baixas aí de contusão, não recuperação. Então eu acho que para o Botafogo acabar com o campeonato agora, era o ideal matar nesse jogo, né? Sim, sim. Muito bem. Vitor Costa, em relação a Botafogo e Fluminense, sua expectativa para essa final e, enfim, favorito? Existe? Olha, favorito teoricamente não, clássico é clássico, blá blá blá. Pra mim também não, mas vai saber. Mas né? o Botafogo sai na frente pela vantagem do empate, pelo título que já detém, e acredito que vai ser o campeão. Já é meu palpite. Muito bem. Portanto, Já neste domingo, então matando tudo, né? Muito bem. Então vamos aproveitar e falar também de outras notícias da Série A, já que falamos do Botafogo, do Fluminense, do Resende, do Volta Redonda. Aqui em futerio.net, matéria de destaque. Leonardo Condé não é mais o técnico da equipe do Nova Iguaçu. Informação que surgiu no início da tarde desta segunda-feira. E em comum acordo, Leonardo Condé deixando o comando técnico do Laranja Iguaçuano, Vitor Costa. E outro destaque, eu já vou comentar sobre o Condé, mas antes, que o Itaperuna está muito próximo de vender o seu estádio aí por dívidas antigas. Mesmo problema do Serrano e de outros diversos clubes tradicionais. Né? Isso aí, Itaperuna, cujo estádio... Jair Bittencourt, exatamente. Mais um também que pode vender estádio, né? Exatamente. Os palcos tradicionais do Rio indo pro Beleléu, já diria o outro. Do interior do Alfredo Rio. Cruz também próximo de acabar, né? Pois né? Para um outro estádio em Campos. Enfim, realmente os palcos tradicionais estão indo para... Uma pena realmente a gente ver esse tipo de situação ainda acontecendo. Sobre o Condé, sim? Antes de tudo, parabenizar a diretoria do Nova Iguaçu, que manteve o Leonardo Condé, mesmo durante a campanha ruim do campeonato, todo mundo apostando aí, já era, agora ele vai cair. Não caiu em momento nenhum, conseguiu manter o time, que na minha opinião era fraco, e conseguiu manter o time na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Sim, trouxe um ou outro reforço ali na Taça Rio, mexeu bastante na equipe e acabou tirando da equipe, se não o melhor, pelo menos algo muito perto do melhor que o time conseguiu aí resultados importantes, aí uma vitória em cima do Vasco, também foi um grande resultado, enfim, momentos importantes aí para a equipe do Nova Iguaçu. Diga lá, Caio. Gabriel, falando de Série A, dos outros clubes, né, uma notícia do Madureira que daqui a pouco vai estar lá no site futerio.net. Sim. O Gilson, volante, que atuou com a camisa 5 do Tricolor, foi emprestado ao Paraná.
esse empréstimo vai até o final do ano, mas há uma possibilidade de que seja estendido até o final do estadual do ano que vem. Então, Olha aí, hein? essa notícia agora já confirmada. Daqui a pouco tá lá no site. Daqui a pouco lá no site também novidades sobre o caso do Rodrigo Lindoso no Vasco. Opa, bacana. O pessoal vai querer saber com certeza em relação a esta situação. A equipe do Madureira, que também está aí se mexendo no sentido de reforçar a sua equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no segundo semestre. E é claro, o FuteRio.net vai estar lá acompanhando, como sempre, todos os detalhes do Madura, do Tricolor Suburbano, sempre aqui em www.futerio.net. Alexandre Vaz, já que falávamos aí das outras equipes da Série A, equipes que já estão fora da disputa das semifinais e da final, fala do Friburguense, enfim, você que acompanha o dia a dia do Tricolor Serrano, o Friburguense que terminou na 9ª colocação geral, esse estadual, agora vai ficar parado até a Copa Rio, até o mês de setembro. O que dá pra gente já adiantar o que deve ser feito aí na equipe, o destino dos jogadores, enfim, como é que vai ser esse meio tempo do Frisão até que se inicie a Copa Rio no mês de setembro, Alexandre? Primeiro assim, a gente fez uma análise da competição, né? Claro que o 9º lugar no geral, primeiro a gente cumpriu o nosso primeiro papel, que é de todo clube pequeno, que é se manter na primeira divisão, claro, né? E depois a gente sonhava com uma semifinal, chegar numa posição mais privilegiada, até para pegar uma vaga de Copa do Brasil, Série D do Brasileiro, que era o que interessava pra gente. Mas analisando friamente assim, cara, a gente fica feliz porque a gente ficou na frente de muitas equipes com um recurso muito maior do que o nosso. Então mostrando que o nosso trabalho é feito com uma certa qualidade. Não fico feliz por completo, porque é aquilo, quando você sabe o potencial do seu time, você fica triste com alguns jogos que a gente deixou de vencer, ou poderia ter um resultado diferente. Mas vida que segue, né? O objetivo agora é emprestar alguns atletas, né? Já está tendo algumas negociações aí, mas como ainda está em fase final da maioria dos campeonatos estaduais aí do Brasil, ainda estão um pouco parados, ainda não evoluíram muito. Mas o objetivo é esse, né, cara? Emprestar a maior parte possível de jogadores. Tem interesse de alguns clubes, tem outros jogadores indo para fazer um período de teste, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então o objetivo é esse, né, cara? Como clube revelador, mostrar o que a gente tem de melhor para fazer negócio, acima de tudo. É verdade, realmente tem essa questão também. E informações que a gente soube aqui que a gente recebeu lá de Nova Friburgo é que a equipe deve realmente emprestar alguns jogadores aí, né? Vai ficar esse tempo todo parado, mas que o elenco, boa parte dos jogadores aí que se mantiverem, devem se reapresentar agora no meio do ano, né? Agora em julho, já para reiniciar os treinamentos de uma Copa Rio, né? Isso, porque a gente só entra na segunda fase da Copa Rio, né? Mas já iniciar um trabalho de manutenção, tanto da parte física, né? Porque começa do zero de novo. Então, fazer um treinamento específico e montar a equipe para disputar a Copa Rio, né? Que, querendo ou não, te dá uma vaga aí para a Série D e também para a Copa do Brasil, né? Vamos batalhar aí para fazer um time forte, claro, e tentar uma vaga numa dessas competições, né? Ah, com certeza. E uma informação que eu vi até no Bira, Alexandre, você pode me confirmar isso até de maneira oficial. São poucos os jogadores que têm um contrato muito longo, né? A maior parte deles, o contrato expira, na verdade, agora maio, junho, julho, enfim, meio do ano, que é basicamente o pessoal que disputa o estadual. Você falou que os processos de renovação também já começaram, né, desses jogadores, né? Isso, com certeza. Aqueles que a gente tem interesse de manter um contrato maior, já tá começando, mas como eu te falei, tudo depende de empréstimo, né, sim, cara? Claro. Porque é aquilo, você não tem como renovar um contrato, se o cara não tiver mercado, você vai estar pagando para ele estar parado. Pois então, num clube de uma realidade financeira ajustado, isso é muito complicado, né? Sim. Mas aquilo, a gente está trabalhando aí e vendo todas as possibilidades possíveis de empréstimo para esses atletas, né? Para eles não também se manterem em atividade, que é o principal, né? Não ficarem parados durante esse tempo todo, né? Claro. Realmente uma
um momento de bastante precaução que se tem que ter a essa altura na equipe do Friburguense. Só pra gente fechar então esse assunto aí do Frisão, do Tricolor da Serra, Alexandre Vaz. Uma rápida passada, alguns jogos que você destaca do Friburguense nesse campeonato, sobretudo os jogos da Taça Rio. O time mostrou uma força muito grande, fez bons jogos, sobretudo no Eduardo Guinle, aquele 5-0 em cima do Olaria, foi um jogo de sonho pro Friburguense. Esse e vários outros jogos, o time não só conseguiu se manter na primeira divisão do Campeonato Carioca, como brigou até as últimas rodadas pela vaga na Série D, coisa que até o Gerson Andreotti vinha falando, vinha destacando especialmente, dizendo que a equipe tinha mostrado uma qualidade muito grande e também um poder de reação muito notável. Tanto é que chegou aí às rodadas finais, ainda com possibilidade de chegar nas competições nacionais, né, Alexandre? É verdade, com certeza. Eu acho que a gente fez uma Taça Rio muito boa. Eu acredito que a gente teve uma sequência melhor de jogos, porque na Taça Rio, com a mudança do nosso jogo contra o Flamengo, a gente acabou fazendo 4 jogos fora de casa. Isso foi um fator muito determinante no primeiro turno, para a gente não ter uma campanha melhor, porque você não tinha um descanso maior. Eu acho que nesse segundo turno, mantendo os jogos sem mudança de tabela em horário e jogos fora de Friburgo, a gente conseguiu essa melhor sequência. Destaco o jogo contra o Olaria, que realmente foi um jogo acima da média, naquele tipo, tipo daquele dia que tudo dá certo. As jogadas criadas a gente concluiu muito bem em gol, mas destaco também, a gente teve um segundo tempo muito bom contra o Botafogo, que se a gente conseguisse marcar os gols das jogadas criadas, a gente teria complicado aquela partida. O empate ali não seria nada desmerecedor por nossa parte. O jogo também contra alguns jogos em casa a gente também deixou a desejar um pouquinho, mas é aquilo, né? Futebol é feito de momento, a gente não vive isso de uma partida, né? Cada partida é zerada, tanto que o placar começa sempre 0-0, não começa nunca ganhando, nunca perdendo, só começa empatando, né? Então, a gente analisa que foi um campeonato legal da parte do Friburguense. Como eu te falo, a gente que trabalha, tá lá no dia a dia, a gente sempre espera um pouquinho mais pelo potencial, pela equipe. E a gente lamenta pela nossa falta de competência em alguns jogos, mas isso faz parte do futebol, né? A gente não pode ganhar sempre e o objetivo também é não perder sempre, né? Então, como a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era manter na primeira divisão, fico feliz por isso. Queria realmente estar aqui já com o segundo semestre traçado, jogando uma competição nacional, porque clube de futebol com um calendário o ano inteiro faz uma diferença muito grande, tanto para a cidade, para os jogadores, para a comissão técnica, mas infelizmente não conseguimos isso. Agora é trabalhar forte para fazer uma Copa Rio legal e planejar um ano que vem melhor do que foi esse ano. Maravilha, este é o Alexandre Vaz falando sobre o Friburguense. 20 horas mais 10 minutos, 8h10 da noite, aqui no Fute Rio, na geral, aqui em www.futerio.net. Um abraço pro CP Gomes, pro Fute Rio, pro Hugo155, pro Insta Lima, pro Josias Alves, pro Retranqueiro, pra toda a galera participando aqui do nosso chat. E se você está ouvindo o Fute Rio na geral e ainda não entrou no nosso chat, tá esperando o quê? Participe, interaja conosco, mande sua pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Série B do Campeonato Carioca, também de Copa do Brasil, que não vai faltar, vai ser assunto pra gente debater aqui no Fute Rio na geral. Mais uma rápida parada, quando voltarmos, teremos homenagem, teremos destaque, teremos muita coisa boa pra falar, porque o Bom Sucesso é o campeão da Taça Santos Dumont 2013 e você vai conferir esta homenagem aí ao rubro anil da Leopoldina e muitas outras notícias em relação a esta finalíssima da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B aqui na Rádio Fute Rio. Fica por aí, Rádio Fute Rio é paixão ao vivo. Futebol do Rio de Janeiro é na Rádio Fute Rio. Oferecimento GMB Esportes, o esporte ao seu alcance, e Criativos.net, comunicação com criatividade.